Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do componente de matemática EJA 11ª fase. Aqui com vocês, o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 18, temos aí a nossa revisão e avaliação. Todo mundo ligado? Vamos dar início à nossa aula. Agora que temos conhecimento, da nossa aula de hoje, vamos dar início à mesma. Então, o nosso primeiro tema de revisão aqui é a equação reduzida da circunferência. Tá? Então, a equação reduzida da circunferência com centro AB é dada pela expressão x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R, onde A e B, que é esse par ordenado que foi dado aqui no início da definição, é a coordenada do centro da circunferência, certo? E o R é o comprimento do seu raio, tá? E x e y, pessoal, são pontos genéricos que pertencem à circunferência em questão. Tá bom? Pois bem, então, vamos trabalhar aqui, a nossa equação da circunferência, certo? Com esse exemplo aqui, do Centro de Mídias 2024. Ele diz o seguinte: determinar a equação reduzida da circunferência, onde a coordenada do centro é 3 e 5 e o seu raio é 4. Tá? Então, o que nós vimos agora há pouco? Certo? Vimos que a equação reduzida da circunferência é dada por essa expressão aqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Alguns autores, queridos alunos, colocam essa equação reduzida da circunferência da seguinte forma: menos r ao quadrado igual a zero. É uma forma, tá? Outros, já colocam ela escrita como foi enunciada no início, Isso daqui igual a r ao quadrado. Então, é apenas uma variação de forma de escrita. No entanto, não se passa da mesma expressão. Muito bem. Então, pessoal, aqui não tem muito segredo, É só substituir aqui, certo? Os dados da coordenada do centro e do raio na expressão dada. Então, nós vamos ter aqui, ó, x menos... Quanto é que vale o nosso A? O nosso A vale 3. Isso daqui é elevado ao quadrado. Mais y menos b. Quem é b? É 5. Também é elevado ao quadrado. E o nosso R, que é 4, que também está elevado ao quadrado. Certo? Aí, para deixar tudo bonitinho, a gente só vai resolver essa potência aqui. Então, eu vou ter x menos 3 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, isso igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, ó, bem tranquilo, certo? Agora tem um detalhe aqui. Que detalhe é esse? Vamos supor que na informação dada ali, certo? Nós tivéssemos um ou até mesmo os dois valores das coordenadas do centro negativos. Então, qual o cuidado que nós deveríamos ter, que devemos ter, em casos como esse? Nós colocamos aqui a expressão normal. Isso daqui, ó, tem que estar na veia já, no sangue,
x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, isso igual a r ao quadrado. Quando nós formos substituir aqui o parâmetro da expressão pelos dados do problema, nós devemos atentar ao seguinte, que nós vamos ter aqui um menos, certo? Que é o menos da expressão. O a, quem é o a? Vamos supor que fosse menos 3. Então, abríamos um parêntese aqui, ó, menos 3, certo? Isso tudo aqui elevado ao quadrado. O mesmo aconteceria aqui com o y. Y menos b, que é esse menos aqui da expressão, certo? B, quem é b? Menos 5. Então, abre um parêntese, coloca o menos 5, certo? Ao quadrado. E substituiria aqui, tudo bem. O R a gente nunca vai ter problema, porque como se trata de uma medida modular, certo? Ele sempre vai ser positivo. Aí nós teremos, né, x, inverte o sinal daqui, certo? Passa a ser positivo, mais 3 ao quadrado, mais y, inverte aqui, mais 5 ao quadrado, isso igual a 16. Então, esse daí, ó, é o cuidado que nós devemos ter, certo? Ao trabalhar aí, quando formos substituir os dados do problema na expressão. Bem, gente, dessa expressão aqui, que é a equação reduzida da circunferência, daqui, certo? Surge, né, uma outra forma de escrever essa equação da circunferência. Que forma é essa aqui? Né? É a forma da equação geral da circunferência, que é oriunda daquela lá, na inicial. A equação geral da circunferência, no plano cartesiano, é dado por isso daqui, ó. X ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a 0. Então, pessoal, na verdade, essa expressão aqui, essa equação aqui, é a mesma que essa daqui, ó. Só que essa daqui, ó, ela está escrita na forma de um produto, certo? E a equação geral da circunferência é dada na forma de soma algébrica. É uma forma de produto algébrico, mas, na verdade, são as mesmas coisas. O que muda aqui, às vezes, na situação, é nós termos o cuidado, né, de quando formos obter aqui o que se pede no comando de uma questão, é como obter essas informações ao se trabalhar com uma equação escrita na sua forma geral. Como é que nós vemos isso daqui, certo? Nós vamos ter aqui, ó, da mesma forma, não muda nada, ó. Quem são as coordenadas AB? São as coordenadas do centro da circunferência. E o R continua sendo o raio da circunferência. Estão vendo como não muda nada? Certo? Então, ó, se nós temos aqui determinar a equação geral da circunferência, onde as coordenadas do centro, né, é 3 e 5 e o seu raio é 4. Aquela mesma situação lá, só que nós vamos pegar e fazer diferente, né? Nós vamos colocar aqui a expressão, certo? Aqui. Quem é a expressão? É x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. É a mesma coisa. O que muda foi o r que estava lá no segundo membro, veio para o primeiro. Pessoal, x e y são pontos genéricos que pertencem à circunferência, então vamos repeti-los. X ao quadrado mais y ao quadrado menos. Aí vamos ter que 2 que multiplica o a, que é 3, conforme o exercício, né? Vezes, né, x menos 2 vezes o b, que é 5, vezes o y, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, isso igual a 0. Ok. Aí, basta calcular esses produtos aqui, né, as potências, reduzir os termos semelhantes, ó. X ao quadrado mais
y ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Menos 2 vezes 5, 10 vezes y, 10y. Mais 3 ao quadrado, 9. Mais 5 ao quadrado, 25. Menos 4 ao quadrado, 16. Isso igual a 0. Correto? Bem, pessoal, está quase terminando aqui, né? Só falta reduzir esses termos semelhantes aqui. Então, vamos ter aqui quem? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y. Aqui eu posso fazer logo assim, 25 menos 16, 9, correto? E 9 mais 9, 18. Então, está aqui. Isso tudo igual a 0. E eis aqui a equação, né, geral da circunferência, cujos centros são 3 e 5 e o raio é igual a 4. Muito bem, vamos agora para o nosso próximo assunto. Olha só. Vamos falar aí sobre o estudo das cônicas, né? Começando pelas circunferências. Então, estamos falando aqui sobre a posição, né, relativa entre duas circunferências. Definição: duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos em comum e uma está localizada no interior da outra. A distância entre os centros das circunferências deve ser maior que 0 e menor que a diferença entre as medidas dos seus raios. Bem, vamos ver como é que funciona isso daqui. Tá aqui, né? Nós temos aqui, ó, a distância aqui, né, entre as circunferências, 1,6, certo? E se nós pegarmos aqui a diferença entre os raios, R1 menos R2, nós vamos ter o que aqui? 2,9. Então, como essa distância aqui, né, ela é maior, essa distância aqui, ela é maior que R1 menos R2, então significa dizer que elas são, né, a posição relativa entre elas significa dizer que uma é interna à outra, né? Também pode ocorrer o caso dela ser a distância, essa distância aqui ser igual a 0. No caso, elas seriam, né, concêntricas, né? Seria uma concêntrica igual à outra. Pois bem, então, vamos ver aqui, certo? Essa situação aqui, desse exemplo. Diz o seguinte, né? Provar que as circunferências, né, C1, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0, certo? E C2 igual a x menos 4 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 1, são circunferências internas em relação às suas posições. Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que determinar aqui, ó, o centro e o raio dessa circunferência aqui. Por quê? Aqui, ó, nessa outra aqui, nós já temos. Já foi dado para a gente de cara, ó. Aqui, ó, na C2, as coordenadas de C2 serão igual a quanto? 4 e menos 3. Estão lembrados que é só inverter o sinal? E o R, né, R ao quadrado, que é igual a 1. Então, isso quer dizer que R vai ser igual a raiz quadrada de 1, que isso daqui é igual a 1. Certo? Então, olha só. Vou ajeitar aqui esse sinal de igual, que ele ficou assim meio fora de padrão. Então, nós vamos ter aqui, né, raiz quadrada de 1 igual a 1. Ok. Então, com a circunferência 2, a gente não tem que se preocupar. A gente tem que só determinar aqui, ó, o raio e as coordenadas do centro de C1. Pessoal, vamos pegar e fazer logo assim, ó, x ao quadrado menos 4x, certo? Você vai pegar esse cidadão aqui, ó, esse daqui, e dividir por 2, certo? E completar o quadrado. Ficaria o quê, ó? Tirei a raiz quadrada do primeiro, x menos 2, certo? Ao quadrado, correto? Mais 2 ao quadrado. Porque resolvendo isso daqui, voltamos a ter isso daqui. Então, a gente não alterou o valor da expressão.
O mesmo acontece com y. Y², aí vai vir o quê? Mais 6y, correto? Então, nós vamos ter y, aqui é mais, então aqui também é mais. 6 dividido por 2, 3, isso tudo ao quadrado, correto? Só que nesse caso aqui, como é positivo, para eliminar o 3, o termo aqui para completar o quadrado vai ter que ser o quê? Negativo, para não alterar o valor inicial. Aí, ó, jogamos tudo isso aqui, ó, na nossa equação reduzida da circunferência, correto? Então, nós vamos ter, ó, organizando aqui, ó, x² mais y². Vamos colocar assim, para não... aqui, ó, x menos 2² mais y mais 3². Aí vem quem? Os termos independentes que foram usados para ajustar o quadrado de cada trinômio. Então, vamos ter mais 2² menos 3². O raio. Quem era o raio lá? O termo independente ainda, que nós tínhamos ali. Aqui é menos 3, ó. Ainda tinha esse cidadão aqui, ó. Menos 3. Eu não posso esquecer dele. Então, menos 3. Isso tudo igual a quanto? A 0. Perfeito. Pronto, pessoal. Aqui já estamos quase determinando o que queríamos. X menos 2² mais y mais 3². Aí eu vou ter mais 4 menos 9 menos 3. Isso igual a 0. Repetindo aqui, só para reduzir esses termos semelhantes aqui, ó. X menos 2² mais y mais 3². Aqui nós vamos ter, né? 4 menos 9 menos 5 menos 3 menos 8. Isso daqui igual a 0. Perfeito. Agora que eu já tenho o centro aqui também de C1, quem vai ser o centro de C1? O centro de C1 vai ser, né? Não posso esquecer de inverter o sinal. Se é menos 2, vem para cá 2. Se é mais 3, vem para cá menos 3. Certo? O raio vai para lá positivo, né? Então, nós vamos ter o quê? Raiz de 2. Muito bem. Agora que a gente tem o que nos interessa, que é isso daqui, ó. As coordenadas de C1 e as coordenadas de C2, vamos aqui calcular as distâncias, né? Temos as coordenadas de C1, coordenadas de C2, jogo na fórmula da distância, né? Então, ó, 4 menos 2² mais 3 menos 3², é aquela história, né? Porque aqui é negativo. Então, a distância vai ser o quê? Aqui, 4 menos 2, 2. Então, eu vou ter 2². Menos 3 vai ficar positivo. Menos 3 mais 3, 0. 2², 4. 4 mais 0, 4. O resto quadrado de 4, 12. Então, a distância entre os centros é 2, né? Unidade de medida. Certo? Ou seja, a distância aqui, né? Ela vai ser maior do que a diferença dos raios. Pessoal, aqui, né? Considere a elipse, já é o próximo conteúdo, né? Determinar as coordenadas do foco dessa elipse, calcular a distância focal da elipse e encontre a excentricidade de cada elipse. Pessoal, aqui, né? Nós sabemos que é a² e aqui é b². Então, se eu tenho a² igual a 16, a é igual a 4. Se b² é 9, então b é igual a quem? B é igual a 3, certo? Então, para calcular as coordenadas do foco, eu preciso do C. Quem é o C? O C é a raiz quadrada de a² menos b². Então, quem vai ser C? C vai ser 4² menos 3². Então, nós vamos ter o quê? 16 menos 9. Isso daqui vai ser igual a raiz de 7. Então, ó, C é a raiz de 7. Então, se C é a raiz de 7, nós vamos ter o quê? Lá no plano, estando no centro lá, né? Nós vamos ter o quê? Raiz de 7 para cá, negativo. E raiz de 7 para cá, positivo. Então, quais são as coordenadas focais aqui? Ó? Menos 7, 0.
e raiz de 7, 0. A distância focal é essa distância aqui, ó. Então, a distância focal é igual a quanto? 2 vezes o C. Quanto é que vale o C? O C vale raiz de 7. Então, a distância focal vai ser igual a 2 vezes raiz de 7. A excentricidade. Quem é a excentricidade? É C dividido por A. A excentricidade é C, né, dividido por A, que mostra o quanto tão longe a elipse está de ser uma circunferência. Só que C vale quanto? Raiz de 7. E o A vale quanto? O A vale 4, né? Então, a nossa excentricidade é essa daqui. Sempre vai ser um número variando entre 0 e 1. E para saber se o nosso ponto, né, está dentro da nossa elipse, basta, né, substituir as coordenadas dadas do ponto, no caso é 3 e 1, e comparar com o nosso raio. Se o valor encontrado for menor que o raio, então significa dizer que o ponto está dentro da nossa elipse, beleza? Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos vocês tenham gostado.